Os meses passaram e o enxoval do bebê começou a tomar forma. Durante uma ultrassonografia, descobri que teria uma menina. Fiquei imensamente feliz. No dia 16 de março de 1993, Yasmin nasceu. Quando recebemos alta no hospital, minha mãe e a mãe do André foram me buscar. André nos esperava no carro, ansioso. Aceitei o convite da mãe do André e fui morar com ele. No início, aquilo foi um alívio. Eu estava exausta, física e emocionalmente. Ter um teto seguro, comida pronta e alguém para me ajudar a cuidar da minha filha parecia um sonho. Mas aos poucos, a realidade começou a se mostrar em tons mais duros. A casa era deles, o espaço era deles, as regras também. Eu tentava me adaptar, mas havia dias em que me sentia como uma visita que ficou tempo demais. Mesmo com a acolhida gentil dos pais do André, eu sentia falta do meu canto, meu tempo, minha liberdade. Minha privacidade foi se dissolvendo aos poucos, e isso me incomodava mais do que eu conseguia admitir na época. Comecei a reparar em coisas pequenas, mas que me incomodavam profundamente, como uma amiga da irmã do André, que parecia sempre estar por perto, e os olhares que ela lançava para o André não me escapavam. E ela mais tarde se tornaria namorada dele. E se é para ser sincera, eu também não era santa. Jovens, imaturos e tentando nos adaptar a uma vida adulta que chegou antes da hora, começamos a nos afastar. Enquanto eu ia para meu curso, a mãe do André ficava com a Yasmin, e foi nesse tempo, entre idas e vindas, que comecei a notar olhares diferentes sobre mim também. A paquera virou distração, um modo de lembrar a mim mesma que eu ainda existia para além da maternidade, para além do relacionamento desgastado. 7 anos foi o tempo que duramos juntos, eu e o André. Entre altos e baixos, tentativas e silêncios, chegou o momento em que entendi que não dava mais. A convivência já não era leve, a casa nunca foi realmente minha, e o amor talvez tivesse mudado de forma. Voltei para a casa dos meus avós com a Yasmin nos braços e o coração dividido entre culpa e alívio. A culpa por não ter dado certo e o alívio por, finalmente, poder respirar no meu próprio espaço com minhas regras. Começava ali uma nova fase, mas mais uma vez eu teria que recomeçar. O medo é recíproco. Era uma tarde qualquer, e lá estávamos nós. Eu sentada em um sofá, amamentando a Yasmin, minha mãe e a amiga dela, Glória, jogando conversa fora. Entre um assunto e outro, minha mãe, com aquele jeito dela de falar besteira, me solta uma pergunta do nada. Me olhou séria, disparou. Dandara, você não tinha medo do André ficar parecido com o pai dele quando ele for mais velho? Eu nem precisei pensar muito antes de responder minha mãe. Foi automático. Talvez, mãe, mas deve ser o mesmo medo que o André tinha de eu ficar parecida com a senhora. O silêncio durou 1 milésimo de segundo, só o tempo necessário para a Glória soltar uma gargalhada estrondosa. Ela ria tanto que quase caiu da cadeira, enquanto eu tentava segurar o riso e minha mãe me encarava boquiaberta. A segunda-feira que nunca chegou. Eu amamentava a Yasmin, cuidava dela com todo o meu amor, que eu acreditava que, apesar das dificuldades, conseguiria seguir em frente. Mas a vida implacável me arrancaria essa certeza de forma brutal. Quando Yasmin tinha mais ou menos uns 2 aninhos, seu pai apareceu em minha casa, acompanhado de seu cunhado, para buscá-la para um fim de semana
com os avós paternos e com ele. Ele me prometeu que a traria de volta na segunda-feira. Mas a segunda-feira chegou e eles não apareceram. O desespero me consumiu. Eu corri de casa em casa, batendo de porta em porta, na porta dos parentes dele, do André, implorando por respostas. Mas ninguém sabia de nada. O silêncio deles era um muro frio, intransponível. Então, lembrei de uma casa de praia em Guaba, pertencente a um parente da família do André. Segui meu instinto e fui até lá. Meu coração martelava em meu peito e meu corpo tremia no carro. E minha intuição estava certa. E lá estavam eles, o pai da Yasmin, o André, os avós paternos e a namorada do André, aquela que lançava olhares para ele, na época que ainda estávamos juntos. Todos ao redor da minha filha, como se ela nunca tivesse sido minha. Eu tentei pegá-la, implorei, gritei, por favor, devolva minha filha, por favor. Mas fui impedida com brutalidade. Me afastaram, me subjugaram, me fizeram sentir insignificante. Para eles eu não passava de uma menina inconsequente, incapaz de cuidar da própria filha. Tudo porque eu tomei a decisão de me separar, de não continuar mais naquele relacionamento. Mas não era verdade. Eu sempre fui boa mãe. Eu sempre fui uma mãe zelosa. Yasmin ainda mamava no peito e agora estavam me arrancando dela à força. Voltei para casa devastada. 100 quilômetros de estrada e minhas lágrimas não paravam de cair. A dor era insuportável. Eu nunca senti algo tão parecido antes. Meu leite empedrou e a febre veio em seguida, como se meu próprio corpo estivesse em luto. Depois disso, os meses que se seguiram foram de uma batalha judicial desgastante. Eu queria minha filha de volta, mas enfrentava uma muralha de julgamentos e decisões que não estavam em minhas mãos.